Seu maldito! Chegou a hora. E eu posso garantir a você que hoje será o seu último dia na Terra. Pequeno Saiyajin. Trunks ficaria muito bravo ao ver o que o Black fez com a Mai. Black dizia que agora o Trunks irá morrer, então mesmo partiria para cima. Trunks seria mais forte do que na história original e ele teria a aparência do Dragon Ball Z. O mesmo travaria uma pequena luta. Black então estaria levando vantagem na luta contra Trunks. Trunks então aumentaria o seu Ki e tentaria acertar um golpe, mas Black se defenderia de todos sem nenhuma dificuldade e o mesmo acabaria humilhando. Trunks então veria que seu único jeito é ir voltando para o passado, então ele acaba provocando uma fumaça no chão. Black tentaria procurar o Trunks, então Trunks acabaria correndo e assim ele entraria na máquina do tempo. Black então sairia da fumaça e veria Trunks e tentaria o destruir, só que a máquina do tempo desapareceria. Então Black ficaria confuso e tentaria procurar o Ki do Trunks, então ele vê que o Ki dele sumiu por completo. No planeta de Bills, Goku, Vegeta e Sonic e Shadow estariam comendo depois do treino. Sonic fala que ele teria ficado muito exausto, já que ele nunca tinha feito um treino daqueles. Whis diz que o Sonic e Shadow teriam que se acostumar se eles quiserem ficar fortes. Goku daria risada e diria que ele já estava acostumado com o treino daqueles e que eles irão se acostumar rapidamente. Shadow fala que essa coisa de rápido era com o Sonic e com ele, já que eles eram os seres mais velozes. Whis dizia que eles eram bem velozes, só que em questão de luta eles teriam que não pensar muito, já que eles pensavam muito antes de atacar. Vegeta falaria que é a segunda vez que o Whis falaria isso. Goku fala que ele só falou de novo porque Sonic e Shadow acabaram de chegar. Vegeta então resmungaria. Shadow então fala que ele pode ser novato, mas ele vai superar todos eles. Sonic então fala que ele não vai ficar tão forte, já que ele vai ficar mais forte primeiro. E assim Sonic e Shadow começam a discutir. Whis fala que eles eram que nem Goku e Vegeta, nunca se davam bem. Goku então daria um pouco de risada e Vegeta apenas resmungaria. Então, Sonic e Shadow param de discutir. Bills diz que Sonic e Shadow eram iguais ao Goku e Vegeta. Shadow e Vegeta falavam ao mesmo tempo, dizendo que eles não eram nada parecidos. Goku daria risada e Sonic também. Bills fala que já estava aí a prova que eles eram iguaizinhos. Bulma então ligaria para o Whis e ela fala pro Goku e Vegeta sobre o Trunks que estava na cama todo machucado. Então, Goku e Vegeta ficariam preocupados. Sonic perguntaria quem era Trunks. Vegeta fala que era o filho dele, do futuro. Então, como na história original, o pequeno Trunks aumentaria seu Ki e o Goku usaria seu teletransporte. E ele também usa de novo para pegar a semente dos deuses. Vegeta pergunta do porquê o motivo do Trunks está todo machucado. Bulma falaria que ela infelizmente não sabe, já que quando ele chegou, ela já encontrou o Trunks desse jeito. O Trunks pequeno não estaria entendendo absolutamente nada. Assim Goku chegaria com a semente dos deuses e ele daria para Vegeta. E assim Bulma coloca a semente dos deuses na boca do Trunks. Shadow estaria apenas observando, Sonic estaria entendendo nada do que estava acontecendo. E assim Trunks acabaria acordando.
Então, ele veria Goku e ao ele ver Goku, ele acharia que Goku era o Black e o mesmo tentaria atacar, fazendo todos ao seu redor ficarem surpresos, principalmente o Sonic. Goku segura o braço do Trunks e ele acaba sem entender nada o motivo do Trunks ter o atacado. Trunks, achando que era o Black, ele grita muito alto, dizendo maldito. E assim Bulma acabaria batendo na sua cabeça. Até que Trunks nota que era o Goku, então ele pergunta como que Goku estava vivo. Goku falaria que tinha acontecido um monte de coisas, então ele acabou revivendo e voltando à vida. Então Trunks acabaria vendo a sua mãe e assim indo para ela chorando. Depois de um tempo, o Trunks solta a Bulma e ele para de chorar. Trunks então vê o Sonic e Shadow e ele pergunta para Goku quem eram aqueles dois. E assim, Goku fala que esses dois ouriços eram Sonic e Shadow. Shadow então resmungaria e Sonic acenava dando um oi. Trunks ficaria impressionado ao ver que Sonic e Shadow não eram daquele local. Enquanto isso, no mundo do Sonic, Tails estaria construindo uma máquina para trazer Sonic e Shadow de volta. Amy estaria perguntando para o Tails por que ele está tão focado em trazer o Sonic de volta. Tails fala que ele não aguenta o sumiço do Sonic e Shadow e ele precisa fazer com que ele volte, senão o Dr. Eggman iria aprontar e sem o Sonic eles estariam perdidos. Amy fala que era por Tails dar um tempo, já que ele estava há meses construindo essa máquina. Tails fala que ele não vai desistir até o Sonic voltar. Até que Knuckles estaria observando do alto de uma montanha. Knuckles estaria pensando o que está acontecendo nesse exato momento com Sonic e Shadow. Metal Sonic estaria voando até onde Tails estava. Knuckles então avistaria, então ele corre até Tails para avisá-lo. Tails então ele finalmente termina a máquina e ele fala que ele finalmente vai poder trazer o Sonic e Shadow de volta. Só que nesse exato momento Metal Sonic chegaria. Knuckles chegaria em seguida e ele fala para Tails e Amy tomarem cuidado com Metal Sonic. Então Amy e Knuckles tentariam atacar o Metal Sonic, só que Metal Sonic sem dificuldade estaria humilhando os dois. Tails então ele liga a máquina onde o portal acaba se abrindo. Então Metal Sonic tentaria destruir a máquina, só que Knuckles daria um soco jogando Metal Sonic na parede. Metal Sonic com muita raiva ele tentaria acertar Knuckles, só que Knuckles se defenderia com muita dificuldade. Então ele lança uma bola de energia no portal, aonde o portal começa a dar choque e assim acabaria provocando uma enorme explosão, a qual todos ao seu redor acabariam sendo teletransportados para o mundo de Dragon Ball. Enquanto isso, Trunks estaria comendo. Goku chegaria no Trunks e ele pergunta onde estava o Sonic. Trunks fala que ele não sabia onde ele estava. Bulma então chegaria e ela fala que ele teria saído para passear. Ela só não sabe para onde ele foi. Goku agradece a Bulma e ele sai voando à procura do Sonic. Depois de muito tempo procurando, Sonic estaria correndo. Goku pousaria na frente do Sonic e ele pergunta se ele queria treinar. Sonic falaria que até queria, já que ele estava completamente entediado. E assim os dois se transformam e eles começam a treinar. No futuro do Trunks, Black estaria procurando o Trunks. Black vê que o Trunks não estava no mundo. Então, ele fica pensando onde o Trunks tenha ido. O anel do tempo do Black começa a brilhar. Então Black vê que ele poderia voltar para o passado por causa de uma brecha que ele conseguiu. Nazo apareceria na mesma hora e ele pergunta que tipo de brecha era essa que ele sentiu. Black fala que parece que o tempo acabou sendo distorcido e assim ele poderia voltar para o passado e ver se o Trunks estava lá. Nazo fala que ele poderia usar essa brecha para pegar o maldito do Trunks. Black então criaria um portal e ele pergunta se Nazo queria ir junto. Nazo fala que ele não quer ir. Assim, Goku Black entraria no portal. Enquanto isso,
Trunks estaria pensando com o que está acontecendo no futuro. Vegeta pergunta se esse negócio era com o Majin Buu. Trunks fala que não era com Majin Buu, já que com a luta contra Majin Buu era outra história. E ele conta como era, e a sua história seria igual à da história original. Goku e Sonic voltariam do seu treino. Goku dizia que Sonic era um bom oponente de luta. Sonic dizia o mesmo para o Goku. Então, depois de um tempo, um portal acabaria se abrindo. Todos olhariam para o portal. Trunks veria que quem sairia de lá era Black. Então, o Trunks ficaria muito furioso e ele gritaria como que o Black chegou ali. Black fala que ele usou a brecha distorcida que o Trunks criou. Então, ele usou para passar pela mesma brecha que o Trunks acabou criando. Goku Black então, ele olha para Goku e assim os dois acabariam se conhecendo. Então, como na história original, Goku iria até Black e pede para lutá-lo. Black então fala que é um prazer poder lutar contra o Goku, já que esse era o pedido único que nenhum mortal teria pedido para o Black. Goku então faria sua pose de luta e ele fala para Black poder usar seu potencial o total. Black fala que ele não precisa já logo usar tudo de cara, já que Goku é apenas um mortal. Goku fala que ele não entendeu, então Black fala que ele não precisa entender nada do que ele disse. O mesmo lançaria uma bola de energia que acabaria crescendo cada vez que avançava, e Goku com dificuldade se defenderia e sendo arremessado para longe, e o Black aproveitaria e seguia até Goku. Depois de muito tempo, Goku conseguiria rebater a bola de energia de Black, e o mesmo falaria que ele notou que o Black não estava usando 100%. Black então fala que ele ficou impressionado ao ver que Goku estava avaliando ele enquanto ele lutava. Goku fala que agora era a vez dele brincar, o mesmo se transformando em Super Saiyajin. Black falaria que ele conhecia esse tal de Super Saiyajin. Goku e Black começariam a trocar socos, assim como na história original. Shadow, que estaria perto daquele local, ele veria a luta e ele fala para si mesmo que Black era um adversário muito interessante para ele. Os amigos de Goku chegariam e Piccolo, ao olhar, ele fala que Black era muito poderoso. Sonic, que estava também numa montanhazinha, ele estranha, já que Black tinha duas energias e uma delas era muito familiar. Então ele resolve observar. E assim, Goku e Black continuariam trocando socos ainda. E assim Black, quanto mais apanhava, ele ficaria mais forte. Black então, ele ficaria ficando mais forte. Então ele olha para si mesmo e ele fala para Goku que então era esse o poder de um Saiyajin. Goku falaria que sim, então Black carregaria o seu Ki ficando mais forte. Goku ficaria animado ao ver que o seu Ki aumentou. Então eles começam a lutar de novo, só que Black estaria levando vantagem. Sonic e Shadow ficariam preocupados ao ver que essa energia era igualzinha a de Nazo. Então eles ficariam atentos na luta para ver se ele tinha alguma coisa a ver com Nazo. A luta deles iam seguindo, até que Black é puxado pelo portal. Whis percebe que a distorção do tempo estava sendo resolvida, então ele fala que parece que o tempo de Black se esgotou. Black, antes de entrar no portal, ele vê a máquina do tempo, então ele lança uma bola de energia destruindo a máquina, e assim ele entra no portal. Trunks, ao ver sua máquina do tempo sendo destruída, ele ficaria triste. E ele ficaria achando que não haveria mais esperança de poder salvar o seu futuro. Trunks falaria que a máquina do tempo era a única esperança deles salvarem o futuro. Bulma então acabaria se tocando, então ela corre dentro da sua casa e a mesma estaria procurando uma coisa. Então depois de minutos ela finalmente acha. Todo mundo ficaria se perguntando do porquê a Bulma estava toda acabada. Então Bulma jogaria uma pílula e assim acabaria aparecendo uma nova máquina do tempo. Trunks e Goku e Vegeta ficariam muito surpresos ao ver outra máquina do tempo.
Então Bulma falaria que esse era a máquina do tempo do céu. Todo mundo ficaria surpreso ao ouvir que essa era a máquina do tempo do céu. Goku então falaria que eles podem ir para o futuro agora. Vegeta diria que ele também iria nessa viagem. Trunks ficaria meio surpreso. Vegeta falaria que os poderes dele e de Goku simplesmente já mudaram e que eles não eram mais daquele nível anterior e que eles já estavam no outro nível. Bulma daria um grito chamando a atenção de todos. Bulma mandaria os três darem uma boa olhada e perguntar se a máquina do tempo funcionaria nesse estado. Sonic então falaria que a máquina não poderia funcionar já que ela estava nesse estado. Então, Bulma fala que ela precisará reconstruir a máquina do tempo e estudar tudo, mas isso acabaria levando alguns meses. Sonic ficaria pensando que seria uma boa ajuda do Tails se ele estivesse naquele local. Na mesma hora, um portal acabaria se abrindo e Tails acabaria caindo na frente de todos. Sonic ficaria muito assustado, porque alguém, pelo menos, atendeu o que Sonic estava pensando. Tails, ao olhar Sonic, ele rapidamente abraça Sonic e ele pergunta o que ele estava fazendo naquele local. Sonic diz que ele deveria perguntar isso pro Tails. E ele pergunta como foi que o Tails chegou nesta dimensão, sendo que ele era de outra dimensão. Tails contaria tudo. E então Sonic ficaria preocupado ao ver que o Metal Sonic também estava presente nesse mundo, já que Tails estava aqui. Tails então perguntaria quem eram essas pessoas. Sonic falaria que eram os amigos dele. Goku chegaria até Tails e ele falaria a sua famosa frase: "Oi, eu sou o Goku". Bulma perguntaria se Tails era da mesma dimensão do Sonic. Tails falaria que sim e que ele era o melhor amigo do Sonic. Sonic falaria que Tails poderia ajudar a Bulma, já que Tails também era muito inteligente. Então, Bulma conversaria com Tails, então os dois acabariam se tornando bons amigos. Enquanto isso, Black teria voltado para o futuro. Black ficaria estranhando porque ele tinha voltado para o futuro. Nazo teleportaria para frente do Black e o mesmo perguntaria de como foi que ele voltou. Black fala que ele acha que a distorção do tempo acabou sendo resolvida. Nazo veria que isso será um problema, mas ele fala para Black não ficar preocupado, já que ele sabe que eles irão vir para o futuro e que eles irão acabar com eles sem nenhuma dificuldade. Black pergunta para Nazo o que ele pretende fazer. Nazo fala que ele pretende usar as esmeraldas do caos. Black, como ele já saberia sobre as esmeraldas, ele ficaria surpreso. E o mesmo perguntaria se ele realmente tinha certeza. Nazo fala que ele teria. E assim, o plano de Zero Humanos irá ser concluído mais rápido. Já que ele é bem poderoso, mais do que o Black imaginava. E ele ainda possui duas transformações que ele ainda não tinha liberado ainda, e com a Esmeralda do Caos ele irá adquirir uma transformação divina. Assim os dois acabaram saindo voando. Knuckles estaria escondido atrás de uma pedra. Knuckles veria que Nazo estaria neste mundo. O mesmo ficaria assustado ao ver que Nazo irá usar as Esmeraldas do Caos. Então mesmo sairia andando à procura das outras esmeraldas, já que Knuckles teria achado duas neste mundo. Knuckles ficaria se perguntando onde Sonic e Tails estava, já que ele não sabe onde ele está, já que ele só lembra do Metal Sonic. Então Knuckles começa a correr aleatoriamente para poder achar um lugar seguro para se esconder.